agora, então, começar uma aula que a gente vai falar um pouco sobre introdução de artigo, né? Então, o nosso foco aqui hoje é discutir a introdução. Galera, uma coisa que é essencial vocês entenderem é que uma boa introdução, ela depende de uma pergunta de pesquisa bem delimitada. Então, a introdução, ela tem relação direta com a pergunta de pesquisa. Certo? E por que ela tem relação direta com a pergunta de pesquisa? Porque para o sujeito entender o porquê de eu estar fazendo aquela pergunta, o porquê de eu estar querendo responder aquela pergunta, ele tem que ter uma fundamentação teórica. Ele tem que ter um embasamento conceitual. Certo? Quando a gente constrói a nossa introdução, o que a gente quer fazer é que a gente quer demonstrar para o indivíduo lá que está lendo o nosso artigo tudo que dá suporte para ele compreender os resultados daquela pesquisa que eu vou fazer. Então, a introdução ela é conceitual. E aí, o que acontece? Essa introdução, ela necessariamente ela tem que ser baseada em citações. Então, aonde que eu estou querendo chegar? Essas citações, elas vão ser os artigos que vocês buscam através dos descritores nas bases de dados. Eu não posso escrever nada na minha introdução, mesmo que eu saiba como é, mesmo que eu tenha conhecimento teórico sobre aquilo, mesmo que eu arrebente de conhecimento sobre aquilo, se eu não tiver nada publicado em meu nome, com meu sobrenome ali em uma revista científica, eu não posso colocar como se fosse uma fala minha, porque isso seria o que a gente chama de plágio. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que a minha introdução toda, que é conceitual, que vai dar fundamentação para o entendimento da minha pergunta de pesquisa, ela toda é embaseada no que a gente chama de evidências científicas. E aonde que estão essas evidências científicas? Elas estão nos artigos. Elas estão publicadas nos artigos, certo? Dentro da minha pequena experiência, vamos dizer assim, né, em produção de artigos, eu tenho um método que para mim funciona muito, né? Então, vamos supor lá que eu vou escrever sobre ansiedade em adultos, em idosos, né? Então, quando eu vou começar a fazer a minha busca, que inicialmente não precisa de nenhum método, né? Só precisa eu ir lá com os descritores lá na minha base de dados, jogar esses descritores e sair selecionando os artigos que eu acho que são interessantes para embasar o meu trabalho, né? Então, quando eu estou fazendo isso, o que eu faço? Os artigos que eu leio o título e acho interessante para montar a minha introdução, para fundamentar o meu problema, eu salvo eles com o nome deles em PDF, certo? E além de eu salvar eles com o nome deles em PDF, eu também abro um documento do Word que eu também salvo com o próprio nome do artigo. Então, o que vai acontecer, galera? Eu vou ter um arquivo, né, em PDF e um arquivo em Word, de tudo aquilo que eu selecionei, de tudo aquilo que eu achei importante dentro da minha revisão que eu fiz, dentro da minha busca que eu fiz, tá? E aí eu simplesmente vou pegando as coisas que eu acho interessante no que eu estou lendo em PDF, no artigo original, vou copiando e vou colando no Word. E eu faço isso colando os parágrafos direto, sem mudar nada. Se for em inglês, eu copio em inglês e colo em inglês. E aí, dentro daquela perspectiva daquele documento do Word, que seria meio que um resumão daqueles artigos que eu estou selecionando para leitura prévia, para a construção da minha introdução, eu vou classificando em cores. Então, o que eu acho que vai ser muito bom para a minha fundamentação, eu ponho verde. O que eu acho que talvez eu vou usar, eu ponho amarelo. O que eu acho que provavelmente eu não vou usar, eu coloco lá, mas eu ponho em vermelho. E aí, o que acontece? Depois que eu tenho lá uma quantidade que eu acho
Aí vai da sua perspectiva, né? Quando você começa a ler os artigos e começa a ficar muito repetitivo, significa que você já tem uma boa leitura. Agora, quando você cada vez lê um artigo e traz uma coisa nova, mesmo na introdução, significa que você ainda está precisando ler. Né? Agora, se as introduções começarem a parecer repetitivas para você, e as perguntas de pesquisa também, significa que você já está entrando num bom embasamento sobre aquele tema. Tá? Mas fato é que depois, na hora que eu vou montar a minha introdução, eu leio os documentos do Word. Eu não preciso ir mais no original, só se eu precisar tirar alguma dúvida. Mas eu vou lá no Word e, através da leitura daquelas coisas que eu achei mais importante, eu vou redigindo com as minhas próprias palavras a minha introdução. Então, a minha introdução, de maneira nenhuma, ela pode ser uma cópia. Ela tem que ser construída, você tem que construir um texto seu, porém com informações de outras publicações e utilizando as citações. Então, se a ideia de determinado autor, você vai lá e escreve, parafraseia a ideia de determinado autor, a citação é dele. E aí a gente já teve uma aulinha de citação e normas de ABNT de citação. Então, está na hora da gente usar, certo? É óbvio, né? Daqui a pouco eu vou mostrar alguns modelos aqui de introdução para vocês, e é óbvio que a gente vai ter estruturas diferentes de uma revista para outra revista. Então, algumas revistas, elas vão pedir norma da ABNT, que é o que a gente vai usar. A gente aqui, então, ó, vai usar a ABNT. Só que tem revistas que usam Vancouver, tem revistas que usam a APA, né? Então vai depender. Como a gente está focando na revista que nós vamos publicar, que é a ABNT, então tudo que eu já vou começar a escrever aqui, eu já vou colocando na forma que tem que ser. Então, se a citação for dentro do parênteses, o autor é em caixa alta, se for mais de 3 autores, tem que usar ertial, se for citação direta, tem que colocar a página, né? E aí eu tenho que relembrar um pouco todos esses conceitos, né, ou melhor, essas utilizações das formas de citações que vocês já vêm utilizando e colocar e adequar na minha escrita aqui, tá? Outra coisa importante na minha introdução. A introdução, ela tem que trazer do que se trata a sua pesquisa, né? Ela tem que trazer os conceitos básicos, como eu falei, para entender a sua pergunta de pesquisa, mas ela, de maneira nenhuma, ela é repetitiva. A introdução de um artigo, ela é muito objetiva, né? A partir do momento que você já definiu um dos conceitos da sua pergunta de pesquisa, você passa para o próximo. E vai mostrando depois o link entre um e outro, e lá na frente já chega no objetivo do seu artigo, já coloca a sua pergunta de pesquisa. Aliás, isso é importante vocês saberem, quando eu construo a introdução, eu vou fundamentando todo o conhecimento sobre aquela área, e lá no meu último parágrafo, eu coloco a minha pergunta de pesquisa, que vai representar o objetivo. Então, no meu artigo, não tem nenhum subitem escrito lá o objetivo, não. Ele vem dentro da introdução. Ok? E aí eu tenho uma sequência que eu gosto de seguir, né? Então, a primeira coisa, quando você vai fazer uma introdução, você sempre tem que pensar assim, né? Eu venho da parte geral para a parte que é mais específica. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é apresentar o tema. Vou falar sobre transtornos mentais em estudantes universitários, né? Vamos supor que a pergunta seja aí, como o isolamento social, comparado com o não isolamento anterior à Covid, refletiu no aumento de transtornos mentais em estudantes universitários. Então, eu tenho que apresentar o tema. Qual que é o tema? Transtorno mental, relacionado ao quê? À Covid. Então, não tem como eu fugir disso. Eu vou ter que falar o que são transtornos mentais, vou ter que falar quais são os principais, vou ter que falar quando surgiu a pandemia e o que esse isolamento está afetando, né? Fazer um link com afetando nessa relação, tá? E por último, vou colocar minha pergunta de pesquisa. Então, eu fiz o seguinte, ó, eu falei do que se trata, fiz o link que seria qual a minha intenção, fundamentei o conhecimento e aí trouxe a minha problemática. Certo? Então, a minha introdução, de maneira nenhuma, galera, ela está prolixa. De maneira nenhuma, a extensão da introdução reflete na qualidade dela.
A qualidade da minha introdução, ela está diretamente relacionada à objetividade e à, como é que eu posso dizer, e à qualidade, à fidedignidade, à fidelidade, né, daquela informação que está sendo passada pelo autor. Então, é por isso que na hora que a gente constrói nosso artigo, desde o nosso comecinho lá, da nossa busca inicial para fazer a introdução, eu já tenho que ter um senso crítico muito apurado para que eu não pegue coisas que não sejam adequadas, coisas que sejam duvidosas e não tragam essas informações para dentro do meu artigo, certo? Então, galera, hoje, na verdade, né, a ideia da gente é trabalhar a introdução, mas as introduções, elas têm uma estrutura semelhante, que eu vou mostrar aqui daqui a pouco, mas vocês têm que lembrar também que alguns temas pedem, por exemplo, dentro da introdução, um contexto histórico, outras pedem dentro da introdução um perfil epidemiológico. Então, não tem, na verdade, como eu te dar assim primeiro você vai apresentar, depois você vai falar perfil epidemiológico, depois você vai falar sintoma, depois você vai falar contexto histórico, depois não tem. Isso vai depender de pergunta de pesquisa para pergunta de pesquisa. E quem tem que ter o feeling para escrever sobre esse tema da melhor maneira são vocês que sabem o que vocês querem responder. Tá? Então, a ideia agora é eu mostrar para vocês alguns modelinhos, né? Modelinhos de revisões, de introduções de alguns artigos. E aí eu vou destacar para vocês que eles são muito semelhantes. Olha, certo? Esse primeiro aí, ele fala assim, ó, ansiedade versus desempenho acadêmico. Uma análise entre estudantes universitários. Então, olha só. Eu já falei para vocês que no último parágrafo da introdução tem meu objetivo. Então, de cara, eu vou para lá, ó. Vem para cá, e vou descendo aqui, ó, introdução, aí vem aqui, ó, último parágrafo, ó. Então, ó, assim sendo, o presente estudo teve como objetivo verificar a correlação entre ansiedade e desempenho acadêmico em estudantes universitários, pressupondo que uma ansiedade alta interfere no desempenho cognitivo, refletindo no desempenho acadêmico. Então, pronto, entendi o objetivo, não entendi? O objetivo está diretamente ligado à pergunta de pesquisa. Então, o que acontece agora? Para o cara chegar e me apresentar essa pergunta de pesquisa aqui no final, obviamente ele tem que ter me dado embasamento teórico. Então, eu vou ter que encontrar aqui em cima, pelo menos o que é ansiedade. Vou ter que encontrar isso, o que é ansiedade. Eu vou ter que encontrar quem são esses estudantes universitários, vou ter que encontrar que relação que tem com o desempenho acadêmico. É o básico, é o básico. Então, vamos lá. Opa, de cara, a ansiedade. Olha lá. Respondeu primeiro o que é ansiedade. Colocou uma citaçãozinha e ainda continua, ó, falando mais de ansiedade. Certo? Fala de reações fisiológicas da ansiedade, aí ele resolveu pôr uma citação da ansiedade, né, que ela é subjetiva de cada sujeito e tudo mais, beleza? Então, a primeira parte, ele já falou. Mas daí ele começa a falar assim, ó, só que a ansiedade, ela pode ser patológica, certo? E essa ansiedade patológica, né, nessas situações, esses comportamentos ansiosos, ele pode pode gerar, na verdade, né, uma diminuição, cadê, ó, de erros, uma diminuição de acertos, ó. Então, indivíduos altamente ansiosos cometerão mais erros cognitivos. Opa, a relação dele não é mostrar que uma ansiedade alta gera uma diminuição das respostas cognitivas e interfere, consequentemente, no desempenho acadêmico. Então, olha só, ele já me deu o embasamento e já me deu a relação do que ele quer mostrar. E aí, vamos continuar. Vamos lá. Aí ele vai aqui, ó, e ele fala que Oliveira e Santos definem desempenho acadêmico como a capacidade, pronto. Já definiu também para mim quem é desempenho acadêmico. Beleza? E aí, ele fala que tem estudos que mostram a relação entre ansiedade e desempenho acadêmico. Se ele parasse aqui a introdução, já estaria de bom tamanho, né? Mas ele ainda continua falando de algumas avaliações que geram exigências e que aumentam a ansiedade, papapá, papapá.
e aí, no final, o objetivo, como a gente já tinha observado. Então, percebam, se eu tenho uma boa pergunta formulada, eu escrever a minha pergunta de pesquisa, a minha introdução baseada na pergunta de pesquisa, é muito simples. É eu dar embasamento para aquilo que eu estou me perguntando, e se eu estou me perguntando, significa que eu tenho algum conhecimento de saber o porquê que eu preciso responder aquilo. Né? Então, é fazer uma linha coerente de pensamento, só que passar isso para o papel. O que eu percebo é que, às vezes, as pessoas elas conseguem muito me falar, mas, às vezes, não conseguem escrever. Né? Isso é muito comum acontecer. Bom, vamos para outro artigo. Ó, esse aqui vocês viram, não sei se vocês perceberam, né? Vou até fazer de outra cor, mas ele está na ABNT, ó, né? Porque ele foi publicado no mesmo caderninho que vocês vão publicar, ó, Caderno de Ciências Biológicas e Saúde da UNIT de Alagoas, né? Então, ó, quando está fora de parênteses, não está em caixa alta e o ano dentro do parênteses, ó, tudo certinho. Quer ver? Vamos ver mais alguma aqui, ó. Quando tem citação direta, vocês estão vendo aqui, ó, entre aspas, ó, ele colocou a página bonitinho aqui, ó. Ah, que mais? Vamos ver aqui. Se tem algum diferenciado. Não, ele usou basicamente 2 tipos de citações, tá? Mas está tudo dentro da BNT. Agora, vamos para esse outro aqui, ó. Esse aqui, publicado em outra revista, né? Esse aqui já foi na Revista Brasileira de... Deixa eu ver se é a Revista Brasileira de Psiquiatria. Eu acho que é. Jornal Brasileiro... É isso mesmo? Jornal Brasileiro de Psiquiatria, acho que é. Bom, vamos lá, então. Olha só. Primeira coisa que eu vou fazer é ir diretamente lá no objetivo do meu estudo. Então, eu já falei para vocês que o objetivo está no último parágrafo da introdução. Ou ele é apresentado em objetivo, ou ele é apresentado em pergunta de pesquisa. Então, vamos lá. Né? Ele começa falando que diversos estudos relacionam a ansiedade, ó, diversos estudos relacionam a ansiedade com qualidade de vida, independentemente da presença de comorbidades clínicas. Além disso, dessa forma, aqui é o objetivo. O objetivo deste estudo foi revisar os artigos publicados que avaliaram o impacto da presença de sintomas de ansiedade na qualidade de vida em indivíduos com doença de Parkinson. Bom, então vamos lá. O que ele vai ter que conceituar para mim aqui, ó? Vou destacar agora em azul, ó. Ele vai ter que falar para mim o que é sintoma de ansiedade, vai ter que falar para mim o que é qualidade de vida, e vai ter que me falar quem são essas pessoas com doença de Parkinson. Ele vai ter que fundamentar essas 3 coisas. Vamos lá. Ó, primeira coisa, ele conceitua a doença de Parkinson. E vem falando doença de Parkinson, aí fala de novo doença de Parkinson, acomete indivíduos de ambos os sexos, belelê. E aí ele vem e fala dos sintomas motores da doença de Parkinson. Só que chega um momento que ele fala assim, ó, tá, mas além de sintomas motores, a gente tem sintomas não motores. E aí ele começa a falar de quem? Da ansiedade. Certo? E aí ele começa, ó, a ansiedade, então ele já caracterizou quem é o doente de Parkinson, quais são as características da doença de Parkinson. Aí ele fala que a ansiedade é um dos sintomas que existem na doença de Parkinson. E fala, né, obviamente, que existe uma relação depois, ó, da ansiedade com a qualidade de vida do meu doente, certo? Então, ó, diversos estudos relacionam a ansiedade com a qualidade de vida, independentemente da presença de comorbidades clínicas. Além disso, na doença de Parkinson, sintomas motores podem piorar na presença de sintomas de ansiedade. Pronto. E aí ele vem com a pergunta de pesquisa, com o objetivo. Né? O objetivo é o quê? Saber como é que é o impacto de sintomas de ansiedade na qualidade de vida de indivíduos com Parkinson. Beleza? Ok? E aí depois já vem para a metodologia. Né? Nesse lado aqui, ó, o que vocês estão vendo aqui, ó, é o passo a passo, né? Então aqui é quando ele jogou os descritores em cada base de dados dessa aqui, ó, daí ele colocou quantos ele encontrou,
Aí depois ele viu que tinha alguns artigos que eram duplicados, aí ele removeu, né, do total que ele tinha encontrado, ele removeu 1.580, aí ele pegou e leu aquilo ali, daí excluiu alguns pelos critérios de exclusão que já tinha definido, aí sobrou 28, aí ele leu de novo e viu que tinha mais 8 que podia excluir, e aí sobraram 20, e aí esses 20 montam os resultados da pesquisa, que é esse quadro bonito aqui, ó, que vocês estão vendo aqui. Vocês vão ter que fazer igualzinho. Mas, enfim, isso é história para outra aula. Mas perceberam que a introdução é igual, ela conceitua a pergunta. Vamos para outro. Vou pegar esse outro aqui, ó. Então, essa aqui é uma revista de Portugal. Sintomatologia depressiva e as memórias autobiográficas em universitários. Vamos lá também, destacar. Vou lá para o último parágrafo, onde tem que ter a pergunta de pesquisa ou o objetivo do estudo. No caso de vocês, vai ser a pergunta de pesquisa. Então, está aqui, ó. Portanto, este estudo objetivou investigar o comprometimento da memória autobiográfica em indivíduos com sintomatologia depressiva, bem como analisar se há correlação entre esses sintomas depressivos e as memórias autobiográficas de valência positiva e negativa. Então, pronto. Então, o que eu vou ter que saber lá em cima na minha introdução? Ele vai ter que me falar o que é memória autobiográfica, porque eu não sei. Vai ter que me falar o que é sintomatologia depressiva, porque eu não sei. E vai ter que falar qual a relação disso com memórias da depressão, né, dessa sintomatologia depressiva, com essas memórias que ele chama de positiva e negativa, porque eu também não sei. Então, vamos ver se foi embasado tudo isso? Vamos lá. Ó. Primeira coisa que começa a falar é a da depressão. Pronto. Beleza? Essa depressão, daí depois, ó, vou passar o olho aqui rapidamente, aí ele começa a falar que uma grande galera sofre depressão, e que geralmente está acima de 18 anos, beleza? Porque ele está justificando porque que ele está pegando universitários, né, que geralmente são acima de 18 anos, salvo as exceções que a gente tem, né? Depois que ele fala disso, ele fala dessas lembranças, né, dos eventos autobiográficos, ó, de valência positiva ou as lembranças negativas, certo? Então, ele mostra como é que tem essa relação dessas lembranças. E ele depois conceitua exatamente o que é memória autobiográfica, certo? Inclusive fala que algumas memórias podem ser super generalizadas quando as pessoas são extremamente depressivas. Então, ele já mostra a relação maior entre uma coisa e outra. E aí, obviamente, como vocês viram no final, aí ele vem falando, memória autobiográfica de novo, e aí traz mais uma vez o objetivo. Então, mais uma vez, ele veio conceituando, deu um embasamento para você entender o que ele queria perguntar, e vem com a pergunta de pesquisa, tá? Se eu pegar outros artigos, ó, esse aqui também é outra revista diferente, Interfaces, tá? Se eu for aqui, ó, no último parágrafo, olha que essa introdução é um pouquinho maior, mas tá aqui, ó. Este trabalho teve como objetivo verificar a incidência de recém-nascidos com doenças congênitas entre os anos de 2015 e 2016 em uma maternidade pública de Maceió. Quer dizer, o que eles vão ter que colocar aqui para mim? Quem que é recém-nascido, as doenças congênitas, e o que isso tem a ver aí, né, com os nascimentos de 2015 a 2016. Então, se eu olhar aqui, né, se eu for aqui para a introdução, ó, ele já começa falando de malformações, anomalias congênitas, né? E por aí ele vai falando, né? Vai falando das causas que tem, e vai conceituando. Quer dizer, galera, qualquer um que eu pegar, se eu pegar esse também, ó, que é de outra revista, essa aqui onde que a gente publicou esse aqui, eu acho que esse aqui também é no Jornal Brasileiro de Psiquiatria. Jornal Brasileiro de Psiquiatria. Se a gente pegar esse também, ó, é a mesma coisa. Muda a regra, porque não é a BNT, mas se eu for no último parágrafo, ó, presente trabalho tem como objetivo relacionar os sintomas depressivos e memória episódica nos pacientes com doença de Parkinson. Se eu for lá, vai ter quem é o doente com Parkinson, quais são os sintomas depressivos, o que é memória episódica, que vai dar embasamento. Beleza? Então, assim, galera, não tem muito, assim, segredo mesmo a construção da introdução. O segredo é leitura, o segredo é busca, né? E aí, essa introdução sua aqui, ó, vai ficar show de bola. Ela vai trazer o seu leitor da parte mais geral, caminhando pelos conceitos, vai mostrar a relação e depois vai apresentar a pergunta de pesquisa.
lembrando que tudo isso tem que ser feito através de citações, nada de achismo e nada de personalização do conhecimento, né? É isso.